Lembra aquela vez que o Snape aceitou apitar uma partida de quadribol em Hogwarts, mesmo com todo mundo achando que ele só tava fazendo isso pra ser super parcial e favorecer a Sonserina, mas na verdade ele só queria proteger o Harry? Eu lembro. Oi, gente, eu sou a Jessie. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. No episódio de hoje, vamos discutir o capítulo 13 de Harry Potter e a Pedra Filosofal, Nicolau Flamel. Mas antes de mais nada, vamos ao nosso primeiríssimo comentário em formato de áudio. Bom dia, Jesse. Bom dia, Andresa. Meu nome é André, eu sou de São Bernardo, São Paulo. E já tive o prazer de ter alguns e-mails lidos por vocês. Estou muito feliz, inclusive, por estar participando aí desde o começo desse podcast. Quanto ao momento em que o Harry ele julga que o espelho de Ogezed é um espelho que mostra a sua família, né? Foi a visão dele. Então, quando ele vai falar com o Rony, ele fala sobre isso. Eu acho que é um espelho que mostra a nossa família, porque apareceu minha família inteira. Tá? E aí, sobre esse assunto, existe uma parábola muito interessante que eu vou trazer aqui para vocês, tentar resumir, que é o seguinte. Eles pegaram alguns homens cegos e esses homens iam conhecer pela primeira vez um elefante. Nenhum deles conhecia um elefante. E aí um deles começou a palpar o elefante e ele falou assim, eu acho que o elefante parece um tronco de árvore bem grosso, né? Porque o homem estava palpando a pata do elefante. Aí o outro falou assim, não, eu acho que o elefante é mais como uma serpente, né? Uma mangueira, porque... Aí, quando a gente foram ver, ele estava palpando a tromba do elefante. Aí o terceiro falou assim, não, eu acho que ele é mais tipo uma lona grande assim. E aí quando eles foram ver, o homem estava palpando a orelha do elefante. E isso mostra, né, qual é a conclusão da parábola. O ser humano tende a julgar as coisas somente do ponto de vista dele. E a gente consegue transportar isso para a visão do Harry sobre o espelho. Então, claro que o Harry é um menino de 11 anos. Qual que é a visão dele do mundo, né? É bem limitada mesmo. Mas dá para transportar, sim, essa experiência que o Harry teve ao contar sobre o espelho para o Rony e fazer essa associação com essa parábola, onde a gente tem que tentar ver o todo antes de tirar conclusões. Eu queria parabenizar vocês pela dedicação aí e valeu por fazer parte das minhas segundas-feiras de manhã há algumas semanas já. Grande abraço, turma. É isso aí, não tem nem o que falar. Depois dessa, vamos ao episódio. Temos uma personagem nova apresentada nesse capítulo, que é a Perenelle Flamel. E os feitiços são o feitiço da perna presa e o locomotor mortis. E os objetos, a pedra filosofal. Locações novas, somente a floresta proibida. Que a gente sabe que só chama Floresta Proibida porque é proibida. Porque antes disso ela chamava Floresta. Floresta, só floresta. Hermione volta das férias de Natal e fica desapontada com os meninos por não terem pesquisado mais sobre quem é Nicolau Flamel. Harry está quase tão investido quanto Woody nos treinos de quadribol, numa tentativa de reprimir os pesadelos que tem tido todas as noites com seus pais. Ai. A gente falou até junto. Ai. Porque, olha... É outra coisa que os filmes não fazem justiça, né? O espelho teve um impacto muito grande no Harry, né? E não podia ser diferente. Não podia ser diferente. Uma criança de 11 anos, que não tinha família nenhuma. De repente, ele viu uma família ali e... Ai, credo. E o pesadelo dele, né? Uhum. Ele sonha com os pais morrendo, ele sonha com a luz verde e ele nem faz ideia, né? Os pesadelos do Harry, a gente já meio que aceitou, assim, né? Aqui na história, que são lembranças, na verdade, né? Lembranças do acontecimento, que é um momento muito traumático na vida dele, que, querendo ou não, é um momento que a alma do Voldemort se prendeu no corpo dele, né? Então, é literalmente marcante, porque foi ali que o Voldemort marcou ele como o nêmesis dele. Parte dele. E parte dele ao mesmo tempo. Agora, o Harry se esforçando mais no quadribol pra, tipo, ficar cansado e dormir mais, porque ele percebeu que quando ele dormia cansado ele não tinha pesadelo. Cara... Parabéns, Harry. Muito. Que inteligência emocional. Muito, cara, eu queria. Mas ao mesmo tempo é triste você pensar que essa criança de 11 anos, ele não tem uma figura adulta pra quem ele pode se recorrer ali naquele momento e falar assim, olha, cara, tipo, não tô bem, sabe? Eu tô tendo um pesadelo, tá me fazendo mal. E aí? O que a gente faz? Vamos à série Terapeutas Terapeuta em Hogwarts, cadê você, sabe? E querendo ou não, o Dumbledore sabia que o Harry tinha visto o espelho, sabia o impacto que o espelho tinha no Harry. Tanto que foi por isso que ele escondeu o espelho, né? Tipo assim, ele juntou a fome com a vontade de comer, como diz o outro, né? Ele tirou o espelho de lá e já usou o espelho pra uma outra coisa. Mas... Poxa, Dumbledore... Poxa. Não moveu um dedinho, né? Não moveu um dedinho dele pra ajudar o Harry.
Neville chega no salão comunal. Que lindo, né? Salão comunal. Chegou, entra, pode brincar, Neville. Ei, Neville, agora fala, vai. Tá, ele chegou, gente. Oi, gente, eu sou o Neville. Neville chega no salão comunal com as pernas... Nossa, tá muito coisando. Sabe quando a pessoa fala o nome da série na própria série? Ou o nome do filme na própria... A gente já falou salão comunal antes. Já, mas é diferente, é bonitinho. Vamos falar 1000 vezes e 1000 vezes eu vou me emocionar. Eu vou. De novo. Neville chega no salão comunal com as pernas... Neville chega no salão comunal com as pernas presas por o feitiço do Malfoy e o trio o ajuda. Harry lhe oferece um sapo de chocolate e ganha do garoto o cartão de Dumbledore. Muito a lei do retorno, né? Muito a lei do retorno. Malfoy bostinha, o que mais? Nada de novo sob o sol, né? Malfoy é um lixo. Uau! O que há de novo em Hogwarts? Nada. Malfoy lixo. Mas eu achei muito bonita essa parte do Harry tentando ajudar o Neville, dando o sapinho de chocolate. Os três tentam ajudar cada um do seu jeito, né? A Hermione chega, ela desfaz o feitiço. O Rony fala, Neville, você tem que se levantar contra o Malfoy. Você vale 12 Malfoy. E o Harry, dá o sapo de chocolate, que é o último que ele tinha no bolso, fala um negócio assim. O último que ele tinha. Muito fofo. O trio age como... Eles são, essa máquina meio que muito bem engrenada, assim, os três. Eles se completam. Eu acho que é um prenúncio, né, do Neville se levantar... Do Neville ter que aprender a se levantar contra o Malfoy aqui pra... Quando o Neville vai se levantar contra os Carroll. Não, contra os Carroll em Relíquias da Morte, sabe? Caraca. Ele é o líder, entre aspas, da revolução ali dos alunos de Hogwarts no 7º ano. E tudo começa aqui, né? Ele era esse menino franzino, com medo, não sei o quê. E todo mundo sempre falando, cara, você tem que, se levantar, você tem que enfrentar. E ele vale muito mais que 12 Malfoy, na minha opinião. Vocês acharam mesmo que eu não ia problematizar hoje, né? Achou que eu não ia problematizar hoje? Achou errado, otário. O Harry, ele faz um elogio, por assim dizer. Não é bem um elogio, ele faz um comentário em relação ao Neville que me deixou muito... Ai, cara. Porque assim, na primeira vez que eu li, acho que eu nem lembrava disso, mas até porque eu nem sabia que casa que eu era e tal. Mas agora eu, enquanto Sonserina, que depois que eu li todos os livros, todos os filmes, eu fiquei meio... Ai, cara, dá um sossego pra Sonserina, cara. São, 100 alunos numa escola. Você quer falar que os 100 são... Ai, eu sei que o Malfoy é um lixo. Eu sei que o Crabbe e o Goyle são um lixo. Mas vocês não podem achar que todo aluno da Sonserina é um lixo. Porque... Meu Deus, enfim. O Harry fala pro Neville um negócio, assim... Tá tentando, sei lá, levantar a moral do Neville. Que ele tá muito mal mesmo. Ele ficou muito mal. Ele falou que parece que o Neville tava quase à beira das lágrimas mesmo. Quando ele deu o sapo de chocolate. Ele falou assim, eu acho que o Rony fala, você vale 12 Malfoy. E aí o Harry fala um negócio, é verdade, o Chapéu Seletor colocou você na Grifinória, não colocou? E aonde que tá o Malfoy? Na droga da Sonserina. Ele fala um negócio, na Sonserina fedida, em inglês ele fala isso. Uhum. E... Vamos problematizar elogios que vêm em formato de, diminuir um outro grupo? Uma das coisas que, nossa, era todo filme adolescente românticozinho que eu assistia, o par romântico chegava na menina e falava assim, ó, você não é como as outras garotas. Como se isso fosse um grande elogio, sabe? E eu cresci ouvindo isso e achando que era meu sonho de princesa ouvir um cara falar pra mim que eu não era como as outras garotas. Até que eu aprendi que, na verdade, um cara que fala isso, ele odeia um grupo mulheres, né? Mulheres enquanto um grupo. Ele odeia aquele grupo todinho, mas ele está disponível a abrir uma exceção para você. Então, eu odeio a sua espécie. Mas você não é como a sua espécie, então eu gosto de você. Beije-me. Sabe? Ai, cara, sério. Se um cara vem pra mim hoje em dia me elogia desse jeito, eu falo Jura? Você jurou, né, querido? Jurou. Dá licença. Ai, é verdade. Pois, enfim... Nesse quesito que eu tô falando pra vocês você não é como as outras garotas, eu quero dizer que isso tá errado. Eu sou como muitas outras garotas e todas elas são foda, tão foda quanto eu. Vamos deixar bem claro isso. Hoje em dia é autoestima lá em cima, felicidade a 1000, mulheres unidas, sororidade, vamos se andar em volta de uma fogueira. Mulheres que correm com os lobos. Eita! Mas
Mas assim, nesse sentido aqui, é legal, entre aspas, que o Harry tentou animar o Neville, mas não é legal tentar animar o Neville diminuindo o Malfoy. Ou diminuindo, no caso, toda a casa. Malfoy, tudo bem. O Malfoy, não é nem o problema nem diminuir o Malfoy, é diminuir a casa inteira da Sonserina, né? Quando, na verdade, o Harry só conhece, tipo, 3 pessoas de lá. Então, não é legal, queridinho, mas você tem 11 anos e você é traumatizado, então eu vou passar um pouco de pano pra você. Se eu passo pano pro Snape, não vou passar pano pro Harry Potter, né? Com o cartão de Dumbledore em mãos, o trio descobre de onde é que Harry se lembrava de Nicolau Flamel. Ele é o único fazedor conhecido da Pedra Filosofal e trabalhou em alquimia com Dumbledore. Falando de efeito borboleta, de pequenas coisas que viram coisas grandes, né? Você parou pra pensar, eu só parei pra pensar dessa vez aqui agora, que o Harry só descobriu sobre a Pedra Filosofal porque ele ofereceu ajuda pro Neville? Era disso que eu tava falando ainda agora. Pois é. O muito efeito louco, né? Além do retorno. Além do retorno, né? Ele muito ajudou louco. e ele recebeu isso em troca. Recebeu informação em troca. Não conscientemente, Não, óbvio, né? Sim. Mas, nossa, muito louco pensar nesses pequenos detalhes, assim. E eu acho que é legal da autora montar a história nesse sentido de construir o personagem pra mostrar isso. Pra mostrar que quando você ajuda as pessoas sem esperar nada em troca, muitas das vezes você vai receber algo muito maior do que você imagina. Exatamente. Então, Dumbledore e Nicolau Flamel trabalharam juntos em alquimia. Vamos falar de alquimia? Vamos falar de alquimia. Então, o que é alquimia? Alquimia é Química. É meio complicado. É porque eu não queria. É exatamente isso que eu não queria falar, sabe? Porque não é química. Ah, tá, desculpa. Mas também não é não química, entendeu? Entendi. É tipo. Mais ou menos. Deixa eu tentar fazer um comparativo que no episódio passado eu falei da filosofia, né? Se houver alguém que é, tipo, estudado em filosofia mesmo, deve ter se coçado o episódio inteirinho ouvindo. Mas nesse episódio, se alguém formado em química vai se coçar todinho me ouvindo falar. É como se você para pra pensar em astrologia e astronomia. Sim. Que em uma época muito, muito antiga eram uma coisa só. E aí se divergiram, né? E a alquimia e a química eram uma coisa só, mas elas se divergiram em algum momento. Eu acho que a química veio da alquimia. Sim, elas se separaram, porque a alquimia, na verdade, ela foi provada que ela não existe, né? No sentido, ela não funciona e tal. Apesar que a astrologia também. Opa, querida, não pode falar isso. Mas, não, gente, não fiquem bravos comigo, que eu sou de Áries com a Lua na Escorpião e meu Vênus em... Mano, o que é isso? Eu tô inventando palavras. Ah, tá. Desculpa, gente, mas, enfim... Astrologia não... Ela é de Áries, gente. Não ela vou é de Áries. eu sou de Áries, não falo isso assim Sonserina. comigo. Minha lua Imagina essa combinação. Minha lua é em Nicolau Flamel, nem sei o que eu tô falando. Enfim, alquimia, a gente tava falando, né? Alquimia, os alquimistas, né, eles tinham essa crença de que eles conseguiriam criar uma pedra filosofal, né, que era o Elixir da vida. Como fala? O santo graal, por assim dizer, da alquimia, era a criação da pedra filosofal, que era essa pedra que você tocasse, ela transformava em qualquer metal, né? Que você tocasse, ela transformava em ouro, que é um metal precioso. Ou você conseguiria criar o elixir da vida, né? Que é aquele negócio que você bebe e você nunca morre. E, bom, os desdobramentos são... A gente pode passar uma noite inteira aqui discutindo. Tipo, de que adianta você ter uma pedra que transforma qualquer metal em ouro? Porque se o ouro ele vale o que ele vale hoje, é porque tem pouco. É pela escassez dele. Se você cria mais ouro, você desvaloriza o ouro e de repente o ouro não vale mais nada, né? Vai começar a valer mais outros metais. Só um exemplo. E o Dumbledore e o Nicolau Flamel trabalharam em alquimia juntos. Bom, a gente já falou semana passada, né, sobre fazer o episódio extra de Animais Fantásticos. Agora eu queria que vocês fossem lá no nosso Instagram, que é Salão Comunal Podcast. Semana passada a gente postou sobre, né, o episódio extra que a gente vai fazer, tá confirmado já de Animais Fantásticos. E vocês podem deixar a sugestão lá do que vocês querem que seja discutido. A gente já deixou uma lista do que a gente vai discutir com certeza. E aí vocês podem deixar sugestões, né? Eu, no geral, fico meio assim, essa questão do Dumbledore ter trabalhado com o Nicolau Flamel em alquimia, porque, bom, eles provavelmente vão revelar isso em Animais Fantásticos se os filmes forem lançados. Mas eu já vou deixar minha opinião aqui agora. E aí já é pra atiçar a curiosidade de vocês de assistir o episódio do Animais Fantásticos. De escutar o Animais Fantásticos, nosso episódio. Eu não acho que o Dumbledore e o Nicolau Flamel trabalharam em relação à Pedra Filosofal juntos, em alquimia. Não, também acho que não. Porque é muito antigo. Se ele tem 300 anos, ele não fez a Pedra Filosofal nos últimos 200 anos. Não que ele fez a Pedra Filosofal, que ele usou a Pedra Filosofal em qualquer estudo, entendi. em qualquer... Minha opinião. Mas isso vai ficar pra uma discussão. Aí eu vou explicar o porquê Eu e a gente vai discutir isso por na causa próxima. da teoria lá, entendi.
Mas eles trabalharam juntos e o Nicolau Flamel é um alquimista. Vamos falar do nome também de Alvo e o nome Rubio Hagrid. Alvo Dumbledore e o nome de Rubio Hagrid, que são inspirados na alquimia, né? Pelo que eu li num texto do Pottermore. A J.K. Rowling se inspirou porque a palavra alvo, pra gente parece que é meio bobo, porque a gente fala uma língua derivada da língua do latim, né? Então fica muito claro que alvo é tipo, literalmente, alvo é branco, né? É alvo. E o rubio é o vem de vermelho, né? Que é os metais, seria o caso o ouro e a prata, né? E aí o Dumbledore e o Hagrid são, tipo, duas figuras paternas fortes pro Harry, mas são, tipo, figuras ambíguas, né? Um é selvagem, carinhoso, que é o Hagrid, e o outro é, tipo, super inteligente e meio que, tipo, distante. E tal. Então seria, tipo, uma figura paterna ideal, estaria no equilíbrio ali entre os dois, né? Fica nesse quesito aqui, fica o comentário. Outra coisa interessante é que, bom, quando o primeiro livro de Harry Potter foi lançado... Não, rapidinho, mas o que tem a ver com o nome deles? Alvo é branco e rubio é vermelho, que seria os metais. Metais. Eu não estava entendendo o que tinha a ver com alquimia. Com porque a alquimia, eles queriam estudar como transformar o metal em ouro. E que a prata, né, que no caso é um metal mais pobre, em ouro. Seria um metal mais rico, mais legal e tal. O Hagrid seria o bronze. Porque tem um rolê também da alquimia que muita gente interpretou os textos de alquimia como algo... vamos descobrir como fazer essa fórmula super, quase que mágica para transformar outros metais em ouro. Mas tinha muita gente que interpretava mais com um sentido tipo espiritual, sabe? O transformar o metal base, no caso, o metal mais pobre no metal mais rico, seria tipo você se transformar enquanto ser humano de um ser humano básico para um ser humano mais enriquecido e evoluído espiritualmente, sabe? O que eu acho que na verdade era isso. A minha opinião particular sobre a alquimia. Eu acho que era sobre isso. E aí eles falam muito das cores vermelho e branco, que são o metal base e o ouro. E aí, no caso, a autora se inspirou para criar os nomes dessas duas figuras paternas super fortes pro Harry. Que são o Alvo e o Rubio. Sim. Nossa, muito legal. Agora eu entendi. Esse texto está disponível no Pottermore, mas a gente pode fazer uma postagem no Instagram também, em português, pra quem não fala inglês. Tranquilo. Então sigam lá no nosso Instagram, que a gente sempre posta essas coisinhas, esses textinhos em formas de post pra vocês salvarem, pra mandarem pros amigos. E aí eu queria falar também pra diferença dos títulos de Harry Potter e a Pedra Filosofal, os primeiros, né? Os primeiros livros, como a autora não era famosa, a saga não era famosa, muitas traduções ficaram meio, tipo, eu acho, assim, até meio toscas. Tipo, em francês, traduzir literalmente, acho que é Harry Potter e a Escola de Magia. Mentira! Tipo, vai chamar Harry Potter, sei lá, l'École de Magie, sei lá. Tem um francês aqui agora, bem cagado. Menina, Escola de Magia. Mas é Harry Potter, eu acho que é Harry Potter e a Escola de Magia. E aí, em inglês britânico, que é a língua original, é Harry Potter and the Philosopher's Stone, que apesar de parecer muito com o título português, Harry Potter e a Pedra Filosofal, não é o mesmo, porque não é Pedra Filosofal, é Pedra do Filósofo. O que é completamente diferente. E em inglês americano é Harry Potter and the Sorcerer's Stone, que é tipo a pedra do bruxo. Que também não faz sentido, porque o Nicolau Flamel não era um bruxo, ele era um filósofo alquimista. Apesar que em Animais Fantásticos ele tem uma varinha e ele é teoricamente um bruxo, né? Então, vamos discutir isso no episódio. Mas tem essa diferença. Pedra filosofal não é a mesma coisa que pedra do filósofo. Sim. São coisas pequenas que fazem muita diferença na hora de traduzir um nome. Mas, assim, acho que é tão ruim quanto poderia ter sido, até que a tradução em português foi bem, acho que acurada. Sim. Comparado com a francesa, por exemplo. Harry Potter e a Escola de Magia. Pedra filosofal é uma coisa que realmente existiu, entre aspas. Né? A teoria da Pedra Filosofal existe até hoje, né? Tem gente que acredita. Então faz muito sentido. Até eu acho que mais sentido do que os títulos em inglês. Não, mas ela é Philosopher's Stone. Pedra do filósofo, não é Pedra Filosofal. Tá. Mas então não é uma tradução não é tradução da Lia. É uma tradução que tem sido feita, sei lá, 700 anos. Sim. Entendi. Justamente isso. Porque o Nicolau Flamel, ele morreu, acho que em 1400, alguma coisa. Ele nasceu em 1300, não sei o que, e morreu em 1400, alguma coisa. Dizem, né? Dizem, né? Morreu. Mas eu tava falando pra Andressa, agora eu vou falar de novo. Ele tá enterrado em Paris, né? E eu passei na porta de onde ele tava enterrado e não sabia, porque eu fui em Paris uma vez. E era só isso, eu só queria falar que eu fui em Paris. Obrigada. Ai, nojenta, pega o Dramin.
Eu fui pra Paris uma vez e eu passei na porta de onde o Nicolau Flamel tava enterrado com a mulher dele, a Perenelli. Era só isso mesmo, obrigada. Não, mas real, Paris é uma cidade linda, maravilhosa. E eu não tenho uma foto lá na porta da onde ele foi enterrado, porque eu nem sabia que ele tava enterrado lá. Eu tava pesquisando sobre o Nicolau Flamel antes de fazer o podcast e vi que ele tava enterrado nessa rua onde eu passei bem na porta, porque fica entre o Louvre e um outro lugar que eu visitei no dia. E eu não fazia ideia que ele tava enterrado lá. E era só isso mesmo que eu queria falar. E que tinha uma Forever 21 maravilhosa nessa rua e eu comprei uma bota lá. Uma bota. Sobre o Nicolau Flamel, muitos historiadores duvidam, né, da existência dele, mas muita gente acredita que ele realmente existiu. E aí, pra quem acredita que ele realmente existiu, ele era francês, né, como a gente já disse aqui, e alquimista, mas ele também era copista de livros, aquela pessoa que escreve os livros quando ainda não tinha impressora. Uhum. Ele escrevia os livros na mão e fazia as cópias, né? Ele nasceu em 1330 e morreu em 1417 ou 18. Nossa, bem velho pra aquela época, né? 100 e poucos anos. Segundo os dados disponíveis. 100 e poucos? 100 e poucos não. Cuidado com a burra. Eu sou de humanas. Não, 90. 83 anos, é isso? É. Não sei não, mas eu sei que não é 100 não. Não é 100 não. Quanto que é 1300? Espera que eu já vou fazer essa conta aqui agora. 1330, 1417. Vai. 87. 17, né? Mesmo. É isso mesmo, aí tá vendo? Cuidado com a burra. 87 anos, corta. Exatamente. Não vou cortar, vai ficar desse jeito porque aqui a vida é real, mano. Aqui é podcast, aqui é jogo. E bora lá. 187 anos, vai. Então, o Nicolas Flamel, que era Nicolas Flamel, em português é Nicolau, ele nasceu numa família pobre e mal conseguia sobreviver. Só que do nada, ele ficou rico. O alquimista que prometia fazer a pedra filosofal, do nada ficou rico. Olha só que coincidência, né? Que coincidência! E aí, assim, do nada, em poucos meses ele adquiriu muitas casas, muitos terrenos, começou a investir dinheiro, a comprar artes, a doar dinheiro para caridade, construir capelas, hospitais. E aí ele se tornou muito conhecido, só que de repente, além de ter ficado rico, ele sumiu. Sumiu, querido. Até que depois de anos a lápide dele foi descoberta. E aí, dados informam que ele faleceu em 1417. Só que resolveram abrir a sepultura dele. Não tinha nada lá. E não tinha nada lá. Tava vazia a sepultura dele. Daí vem as histórias, né? Claro que sim. Baseado nessas informações, começaram a dizer que ele criou sim a pedra filosofal que ele estava tentando criar. Conseguiu transformar outros metais em ouro, ficou rico, e quando ele sumiu foi quando ele começou a usar o Elixir da Vida. E aí ele simulou a própria morte e se mudou para algum lugar. E essa é a história do Nicolau Flamel. É assim, da realidade. Da vida real. Assim, que você falando dele, que encontraram a sepultura dele, não sei o quê. Eu tenho as minhas ressalvas, sabe? Assim, eu brinquei com o negócio, que eu fui pra Paris, não sei o quê. Mas eu lá em Paris eu visitei também a tumba do Napoleão. Do Napoleão mais famoso, tá? Porque tiveram vários Napoleões, né? Aquele mais famoso lá, Conquistador. Tem um museu lá que diz que é lá que ele tá enterrado, e você vai lá e você vai na tumba dele. Eu olhei bem pra cara do meu namorado na época e falei assim, ele não tá enterrado. Cara, eles não iam enterrar ele num lugar, tipo, muito assim, sabe, na cara das pessoas. Sim. Sabendo que, tipo, ele foi um cara que tanta gente hoje em dia, até hoje, né, odeia ele. Jamais. É igual falar assim, o Nicolau Flamel tá enterrado em tal lugar. Tipo, não tá. Sabe, tipo, sei lá, 700 anos. Mas tu não acha que depois transferiram pra lá? Transferiram o quê? Se abrir tava vazio? Não, do Napoleão. Do Napoleão? Do Nicolau Flamel. Não, eu acho. Eu tô falando. Aqueles, ele tá vivo ainda, né? Bebendo Elixir da Vida. Ele não morreu. Não, mano, sabe por que é? Ele foi transferido, ele não foi enterrado lá em primeiro lugar, eu acho. Ele foi transferido pra lá. Ele deve ter sido enterrado no quintal do palácio dele. Sei lá onde que ele tá enterrado, sabe? Tipo assim, eu acho que foi o lugar mais famoso, entre aspas, que eu fui, assim, de uma pessoa que foi enterrada, foi esse do Napoleão. E aí, eu sei que tem, tipo, igrejas em Londres que tem muita gente da família real enterrada. Sim, tipo, sei lá, até
Ana Bolenha, sabe? Tipo assim, figuras históricas muito importantes. E eu duvido muitíssimo de que esteja de fato, sabe? Tipo, lá, os ossos mesmo da pessoa. Porque nem corpo mais os ossos. Eu acho, porque, tipo, as pessoas não iam deixar num lugar, tipo, muito assim, sabe? Tipo, que qualquer um pode ir. Pra alguém dar uma de doido e cavucar lá e querer arrancar, é muito fácil, sabe? Eu acho, eu tenho, assim, né? Minha teoria da conspiração, né? Aquela maluca. Eu acho que esse povo não tá enterrado é nada, onde eles falam que tá lá, sabe? Mas eu não sei não, é porque eu lembrei agora, tô falando, eu lembrei de quando eu fui lá na Ilha de Páscoa e tem os moaizão gigante. Aquelas viajadas, né? Aquela vez que eu fui pra Paris, não, pra Ilha de Páscoa. Conta lá na Ilha de Páscoa como que é. Então, tem os moai, que são aquelas pedras de cabeça gigante. E assim, eles falam, você não pode tocar, mas ela tá lá. Pois eu também. Aquelas vão. Mas a gente vai só escalando as coisas. Quando eu fui pro Egito. Não, e deixa eu terminar. Um dia depois que eu saí de lá, Mas você pôs a mão, aquela que eu quero saber. Não. Ai, mano. Não pode ir, mano. Mas é porque eu sou mineira, você fala que mineiro vê com a mão. Tem que pôr a mão em tudo. Eu pus a mão em todo lugar. Pus a mão nas pirâmides, subi na pirâmide. Coragem. Não pode subir, não. Eu sou turismóloga, mano. Eu não posso fazer essas coisas. Ainda bem que eu não sou turismóloga. Eu posso pôr a mão à vontade. Aí, assim, um dia depois que eu saí de lá, um cara pegou o carro e entrou. Mas aí uma coisa é você pôr a sua mão, outra coisa é pegar um carro. Não, mas né? é o que eu tô falando. É uma coisa que é muito valiosa pro planeta inteiro. Mas ela tá lá. Qualquer um pode dar uma de doido. Eles contam com a tua boa vontade de seguir as regras. Mas esse cara pegou o carro e jogou no Moai lá e destruiu um negócio que não tem nem valor. Exato. Não, mas então é isso que eu tô falando. Tipo, uma coisa, sei lá, você pôr a mão que dificilmente você vai, tipo, um moai, que é um negócio de pedra gigante. Moai. Caso vocês não saibam, joga no Google aí, Moai e Ilha de Páscoa. Que é aqueles bichinhos cabeçona, assim. Que ninguém sabe como que chegou lá e não sei o quê. E aqueles negócios super maluco lá, legal. E uma coisa é você pôr a mão, que dificilmente você vai derrubar um daquele lá. Tipo, não tô comparando Moai com um vaso, sei lá. Sim, porque um vaso, se você encostar no museu, pode cair e quebrar. Mas eu não tô comparando, tipo, você pôr a mão no Moai com você pegar um carro e jogar o carro no Moai, entendeu? Tipo, aí realmente eu acho que, nossa, é muito contar com a boa vontade das pessoas. Então, igual você falou, não tem valor, não tem preço. E... Por isso que eu acho que, tipo, eles devem deixar o corpo lá, os ossos lá, mas, tipo, contando com a boa vontade, que a gente sabe que esse pessoal não pensa igual brasileiro. Mas uma coisa, é que eu tô, tipo assim, tá, com todo o respeito à cultura lá da Ilha de Páscoa, então, uma coisa é a cabeça de pedra lá que tem. Quantas que tem lá? Você foi lá? Quantas que tem, aproximadamente? 180, eu acho. Com um Napoleão. Um Napoleão que destruiu um monte de país, porque ele foi, tipo, um conquistador, mas pra você conquistar, você precisa destruir e subjugar muita gente. Então, tipo assim, o tanto de gente que deve odiar ele até hoje, tipo, uma pessoa, se ela tá com uma bomba lá, sabe? Não custa nada, não custa nada. Então, assim, eu duvido muito que de fato esteja lá. O corpo da pessoa. Tipo, quando é o corpo mesmo, eu duvido. Agora, em questão de, tipo, coisas históricas, eu acho que tem muita coisa que não tem como você, tipo, proteger muito. Igual eu tava falando, antes de você contar a história do Moai, fui no Egito. E aí no Egito eu visitei um monte de templo lá, que as coisas são, tipo, cravadas na pedra, tipo, a parede, assim, do templo todinha, tipo, os hieroglifos cravados na pedra. E, tipo assim, todo mundo passando por lá, milhares de turistas por dia, porque o Egito vive só de turismo. E teve uma hora que eu cansei, que eu encostei a mão na parede, assim, um cara gritou comigo, tipo, um guia, que nem era o meu guia, ele gritou comigo, que não pode pôr a mão aí, não sei o que. Eu fiquei, tipo, todo mundo pôr na mão, todo mundo passando. E, tipo assim, todo mundo passando a mão, e eu só encostei, sabe? Tipo, pra me apoiar. Céu, crime! Tava um calor, tipo, super... Nossa, eu tava quase desmaiando, eu encostei, assim, sabe? Ele gritou comigo, tipo, na frente de todo mundo. E acho que foi até, tipo, meio que ele tava querendo, tipo, se amostrar que, olha como eu sou o guia de turismo aqui. Eu tava com um grupo lá. E, nossa, foi super escroto, assim, comigo, sabe? E é um negócio que, tipo, eu tava olhando lá, e meu guia me contando que, não sei quando lá, que os franceses já foram, os gregos já foram, tentaram destruir, tentaram quebrar, tentaram explodir, não deram conta, porque o negócio é, tipo, tão... Tem coisa lá que eles nem sabem como é que os egípcios fizeram, porque foi, tipo, super... Não sabem nem que tecnologia que usaram, e eles tentaram destruir e não conseguiram. E eu pôr na minha mão lá, vou destruir. Dá um tempo, na moral. Mas o problema é que se todo mundo que passa lá, pô, a mão vai destruir. Mas é o que eu tô te falando, os gregos tentaram destruir, não conseguiram, com material, com pedra, com martelo, e não conseguiram. Enfim, a gente tá falando de quê? Nicolau Flamel. A gente sabe como lá é isso, sentamos aqui pra conversar um negócio aqui, aí foi indo a conversa. Se vocês estiverem achando ruim, justamente falem pra gente saber a hora da gente parar, porque se vocês estiverem achando bom já também... Tá discutindo. Se vocês acharem bom também,
falem, porque a gente continua discutindo. Exatamente. Eu gosto, mas pra mim, os meus pontos preferidos de conversar e discutir é os que a gente discorda. Com porque certeza. é o que dá conversa, é o que dá, entendeu? É o que dá conversa. Aí, já passou meia hora. E a gente nem falou ainda do... Foi só sobre... como é? A gente nem chegou no jogo de quadribol ainda. Vamos, mano, senão a gente vai ficar até amanhã. Bora. Snape, que estava escalado para apitar a próxima partida de quadribol da Grifinória, parece seguir Harry por toda parte. Agora faz sentido o negócio dele estar protegendo ele, né? Olha só, né? Que engraçado. Olha só que coincidência, né? Peraí só um pouquinho. Esse foi eu tomando meu chazinho, hein? Esse foi eu tomando meu chazinho da verdade aqui, ó. After all this time, always, bitch. Ai, ridícula. Ai, digo nada. O trio assume que ele quer roubar a Pedra Filosofal e que, de alguma forma, sabe que eles descobriram sobre a existência do artefato. É aquela coisa, né? A pessoa sabe que eu sei, a pessoa sabe que eu sei. A pessoa ela sabe que eu sei, que ela sabe que eu sei que ela sabe. Prenúncio, né, mana? Prenúncio, nossa, berrante. O Snape seguindo o Harry pra cima e pra baixo. Porque ele, de fato, ele já tinha percebido que o Harry, né, tava em perigo. E o Harry falando que ele não era a primeira vez que ele tinha a impressão que o Snape conseguia ler mentes. Eu fiquei é isso mesmo. Caraca! Tá escrito! Caraca, vai vir não fui lá, eu que falei. Vai vir lá em Ordem da Fênix. Cara, tipo, muito. Ok, vou tirar a lição do próprio livro do Snape aqui. Ler mentes, a mente não é um livro que você lê. Mas a gente entendeu o que ele quis dizer. O Snape conseguia usar a legilimência aqui. E, meu Deus, tava aqui no primeiro livro! No primeiro livro. Tá tudo aí, só você não viu. Tava aqui o tempo todo, só você não viu. Isso que eu queria dizer. E aí eu me pergunto, por que o Snape tava seguindo o Harry? Que, tipo assim, será que o Dumbledore chegou no Snape? Porque, mais uma vez, eu queria ter um livro do ponto de vista do Snape e da McGonagall, justamente pra saber o que tava passando na cabeça. Porque eu não queria do ponto de vista do Dumbledore. Não, porque eu não gosto do Dumbledore. Pra saber justamente o que tipo assim... Como que a Minerva e o Snape viam essas atitudes do Dumbledore? Porque, assim, a gente sabe que o Dumbledore sabia desde o começo que o Snape tinha os motivos dele pra estar protegendo o Harry. Que os motivos dele eram, na verdade, um só, a Lilian. Uhum. Será que ele chegou no Snape e falou, tipo assim... Então, Snape, sabe aquele espelho que eu deixei numa sala ali, destrancada, porque eu sou o Dumbledore? Sei que tem um espelho. Então, já é a terceira noite que eu peguei o Harry lá e ele tá, tipo, vidrado no espelho porque ele fica vendo a Lilian, o Tiago e a família dele. Será que o Snape vê a Lilian? Muito provavelmente, né? Muito provavelmente. E ele falando pro Snape, tipo, o menino tá lá na frente do espelho e é isso. E ele tem uma capa da invisibilidade agora que eu dei pra ele. Ops! Tipo, o Snape jurou proteger o Harry. O Dumbledore dá uma capa de invisibilidade pro Harry. O Snape. Não dá pra ver, mas eu fiz a pose aqui. Eu vou fazer um meme pro Instagram. Tá. Aí vocês vão ver o que é que eu fiz. Mas enfim, será que conversa que rolou, sabe? Entre o Dumbledore e o Snape sobre isso. Enfim, foi onde eles decidiram que o Snape apitaria a partida, né? Eu imagino. Sim. E aonde gente, tô passando os testralhos, a carroça na frente dos testralhos aqui, mas aonde o Dumbledore também decidiu estar presente no jogo, né? Sim. Porque aí foi onde eles perceberam que aquele negócio da vassoura dele lá não era, tipo, normal. Tipo, alguém intencionalmente tava fazendo aquilo lá, não foi a Minerva. E o que foi então? Então vamos fazer o seguinte, você fica na plateia, na arquibancada, e eu vou estar lá apitando o jogo. Que lindo. Né? Ninguém vê, né? Ninguém vê, né? O povo só vê ele tirando os pontos da Grifinória, só ninguém vê. Revoltadíssima. Pois é, mas vamos aproveitar, porque eu sempre fico falando que, deixa pra frente. Vamos discutir aqui agora, então, essa questão do Snape. Enquanto a gente ainda tem tempo pra discutir isso, porque eu acho que os capítulos próximos vão estar muito cheios de informação. O que é você manter vivo uma pessoa e o que é você cuidar de uma pessoa, né? Porque na cabeça do Snape ele tá sendo, nossa, eu estou cuidando do Harry, protegendo o Harry, e Dumbledore, como você ousa criar esse menino como um porco para o abate? Sendo que eu fiz da missão da minha vida manter esse menino vivo. Uhum. E manter uma pessoa viva não é cuidar dela, não é proteger ela,
sabe? Tipo, não é a mesma coisa, não é necessariamente a mesma coisa. Pode ser a mesma coisa, mas nem sempre é, entendeu? O Snape é pouquíssimo sabe sobre ele, mas muito provavelmente ele veio de um lar abusivo. É abusivo que fala? Quando, tipo, o pai e a mãe era, tipo... enfim, um lar abusivo. Então ele não sabia o que era, tipo, ser uma figura paterna e tal. Não tinha referência nenhuma. Não tinha referência nenhuma. E ele, na cabeça dele, ele tava achando que ele tava... Não que ele tava sendo uma figura paterna pro Harry, mas, assim, no sentido de cuidar de uma outra pessoa. Geralmente a gente tende a atiçar nossos instintos maternais ou paternais, né? Eu, por exemplo, não sou mãe e eu quando eu vou cuidar de alguém, de um amigo ou de uma criança, eu ativo ali meus instintos maternais de proteção e tal. E ele, por não ter nenhuma referência, era isso que ele achava que, manter vivo. Foi isso que meus pais fizeram por mim. Eles me mantiveram vivo. E eu tô vivo hoje. Olha só, essa pessoa perturbada, que faz bullying com crianças de 11 anos, eu tô vivo. Meus pais me mantiveram vivo. Faz da vida dela um inferno, mas ela tá viva. Ela tá viva. E assim, ele fez isso. Ele manteve o Harry vivo durante muito tempo. E... Bom, o Harry, ele soube agradecer, tipo, ele soube ser grato sobre isso, tanto que no futuro ele nomeou um dos filhos dele depois do Snape, né? Mas, enfim, eu quero deixar bem claro aqui pra vocês que deixar a pessoa viva não é, tipo, salvar, não é necessariamente cuidar dela. Apesar que o Snape, na cabeça dele, muito provavelmente ele acha que ele tá fazendo o melhor possível, né? Eu acho que você vai gostar do próximo tópico. Deixa eu ver. Você não leu ainda, né? Não. Tá, eu escrevo. Virou já um motivo de piada entre nós, porque eu escrevo os roteiros e a Andressa não lê eles antes de ler aqui no episódio. Então deixa ela ler aqui. Só falta eu te mostrar que agora você não acha graça nenhuma, né? Vamos ver. Lê aí, então. Não, lê sem esse aqui, ó. Tá, Harry está. Harry que já tô querendo rir, né? Só porque tu tá falando. Harry, que estava muito nervoso com a partida, se acalma ao descobrir que Dumbledore está nas arquibancadas assistindo. O jogo dura menos de 5 minutos, mas é tempo suficiente para Malfoy, Crabbe e Goyle fazerem bullying com Neville e Rony e os 5 saírem no soco. Mano! Inclusive ficou eu bom, amo! Né? Ficou bom, ficou. Sim. Saíram no soco, sim, eu amei. Socou foi pouco, na minha opinião. Também. Socou foi pouco. Eu coloquei aqui minha anotação, que é, tipo, até o Dumbledore veio assistir, né? Então é o Snape e o Dumbledore trabalhando juntos, porque aqui a gente tá relendo, então a gente já sabe que o Snape tava lá pra proteger o Harry. E minha outra anotação é Malfoy, eu te odeio! Neville, eu te amo! Ai, foi tudo o Neville falando, o Neville falando. Lê aqui minha anotação. Essa é a minha anotação pessoal. A primeira frase dessa página, lê. Rony e Neville descendo o cacete nos babacas, tudo pra mim! Mano, foi maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, a adolescente em mim ficou tipo só vai, Rony, vai, Neville. Foi mesmo. E ele falando, eu valho 12 dragões. Nossa, eu fiquei tipo assim, é isso aí. Eu fiquei junto com o Rony. Fala mesmo, Neville, é isso aí. Você tá certo. Você vale 12 não, você vale 20, você vale 30, 40 dracos. Mas eu também fiquei muito feliz com o Harry apanhando o pomo. Ai, eu fiquei tão orgulhosa. Ele, tipo, ele na primeira partida, ele ficou com aquela sensação de que foi, tipo, tudo um acidente, né? Que ele não era tão bom assim. E aí, agora ele ficou, tipo... então, na verdade, eu sou bom sim, sabe? Eu sou ficou, bom tipo, em alguma coisa. Nossa, eu fiquei, tipo, mó... Ai, que bonitinho. Ele com o coração quentinho tipo e tal. assim, não sou só uma pessoa famosa por uma coisa que eu nem sei que eu fiz. Eu tenho algum valor, sabe? Foi muito bonito. É muito bonitinho mesmo. Eu, pela primeira vez, eu tô reparando em tudo, né, em relação ao Snape aqui, né? Mas é a primeira vez que eu reparei nessa frase final, depois da partida, que fala assim, Snape... Eu não sei como é que fala em português, mas em inglês falou assim, Snape cuspiu amargamente no chão. Soube, é bem isso. E aí eu coloquei aqui, né? Era justamente agora que eu ia trazer a discussão, né? Como que ele trata o salvar o Harry como uma obrigação, né? E que, na verdade, no fim das contas, não traz a paz que ele tanto procura inconscientemente, né? Porque a questão do Snape, que talvez vocês estão relendo agora junto com a gente, tem muita gente que tá fazendo isso, tá relendo os livros junto com a gente. Eu amo, inclusive. E não é igual eu, por exemplo, que eu tô eternamente sempre lendo os livros de Harry Potter. E tem tudo na cabeça aqui. Mas o problema do Snape em relação ao Harry, em relação a Lily e ao Tiago, fora a questão deles quando eles eram crianças e estavam na escola, é que o Snape ouviu a profecia que a Trelawney fez pro Dumbledore e ele levou a profecia pro Voldemort. E aí ele falou, olha, tem uma profecia, vai nascer esse menino no final de julho e ele vai te derrotar.
É o pedaço da profecia que eu ouvi. E aí ele procurou e achou, então tá, o menino nasceu no final de julho, é esse menino aqui, ó, Harry, filho do James e da Lilian, do Tiago e da Lilian. Aí ele falou, putz, o que eu fiz? Porque ele vai matar agora a Lilian. E o peso que ele carrega na consciência dele, a culpa do Snape é essa, que ele é a pessoa, não diretamente, né, mas indiretamente responsável pela morte da Lilian, que era, né, a pessoa que ele mais gostava na vida dele. E ele tenta salvar o Harry, né, eu coloquei salvar aqui bem entre aspas mesmo, como uma forma de pagar essa dívida, e que mesmo ele tentando pagar essa dívida, nunca traz o alívio que ele imagina ter. Porque nessa hora que ele cospe, tipo, amargamente no chão, tipo, dá uma cuspida assim, tipo, você imaginaria que porque não deu nada errado no jogo, ele deveria estar feliz, né? Tipo, nossa, não deu nada errado dessa vez, não aconteceu nada com a vassoura dele, o menino tá são e salvo. Sim. Só que não traz aquela paz que ele procura, né? Mas deve ser mais porque a Grifinória ganhou e passou da Sonserina. Não, eu acho que nesse caso aqui não, é o que eu te falei, tipo, a vibe que tava era essa, todo mundo tava achando que ele tava fazendo isso. Ele tava apitando o jogo só pra favorecer a Sonserina, e o Harry, no caso, tava achando que ele tava apitando o jogo pra matar o Harry. Mas, na verdade, era isso. E aí eu queria aproveitar pra fazer a recomendação aqui, porque o Snape, a gente já falou aqui um pouco dele antes da questão da questão familiar dele, né? Que ele não cresceu num lar saudável, ele não teve as melhores experiências na época da escola, e acabou que ele se tornou um adulto lixo, né? Uhum. E eu queria recomendar aquela série da Netflix, The Good Place. É uma série que eu gosto muito. Se chama, acho que em português se chama O Bom Lugar. E vou contar. Meu pai e a mãe assistiram em português, eles iam me contando. Eu acho que se chama O Bom Lugar. E a premissa é mais ou menos essa. Tipo, essa menina chamada Eleanor, ela morre. E aí ela, tipo assim, depois que ela morre, ela chega no bom lugar. Depois da vida lá, a gente morre e chega no bom lugar. Só que ela chega no bom lugar. Tem um cara lá que tipo, apresenta ela, aqui é sua casa, aqui são suas coisas, e de repente ela percebe que ela não é a Eleanor que ele tava falando na história. Ela foi colocada no bom lugar por acidente. E aí a história se desenvolve a partir disso. E é muito legal porque a Eleanor é um lixo de pessoa mesmo, sabe? Mas acaba que tipo, o foda é que você vai se identificando com algumas situações dela, né? E no caso aqui, eu vendo o Snape, essa cena dele cuspindo amargamente no chão, eu vi muito a Eleanor, assim, sabe? Tipo, totalmente traumatizada, sendo uma pessoa lixo, e sendo confrontada com isso, com o fato que ela foi colocada no bom lugar, cheio de gente super boa em volta dela, quando ela, na verdade, foi só um ser humano muito ruim mesmo. Então fica aqui minha recomendação, eu acho uma série muito boa, é de comédia, mas mistura comédia com moral e ética, tipo, muito, muito, muito bem. E são episódios de 20 minutinhos e tem só 4 temporadas, então dá pra maratonar, tá no Netflix. Sério, sejam felizes assistindo The Good Place. Tu já viste aquela teoria do que ele morreu porque ele quebrou o voto perpétuo que ele fez com o Snape? Não, essa eu nunca vi, não. Que o Snape fez um voto perpétuo com ele pra ele não matar a Lily. Uhum. E aí, na hora ele até tenta, né? Na hora que o Voldemort vai matar o Harry, ele manda a Lilian se afastar porque ela não era pra morrer. Uhum. Ele matou o Tiago ali mesmo, matou sem dó nem piedade, mas na hora de matar o Harry, ele não queria matar a Lilian. E aí eu vi essa teoria de que, na verdade, o Snape tinha feito um voto perpétuo com ele. E na verdade, não era pra ele ter matado a Lilian. Uhum. E aí, quando ele matou a Lilian, ele quebrou o voto perpétuo e por isso que ele morreu. Por isso que ricocheteou no Harry. Foi. Eu nunca tinha visto essa teoria antes. É legal, é interessante, mas eu não acho que o Voldemort seria o tipo de pessoa que faz um voto perpétuo com ninguém. Justamente uma pessoa que tem muito, muito medo da morte, eu acho que não. A questão a gente vai discutir aqui agora, então vamos aproveitar. Eu queria deixar isso pro final, mas eu tô pensando que aquele último capítulo vai ficar com muita discussão, então a gente vai tirando isso da frente, né? Mas você trouxe esse... Muita gente fala que, tipo assim, uma das coisas mais inacreditáveis em Harry Potter, por mais que, tipo, tem bruxos, tem dragões, tem magia e tal... Uma das coisas mais inacreditáveis é a autora querer que você acredite que a Lilian foi a primeira pessoa que se sacrificou por alguém, né? Uhum. Porque, teoricamente, foi isso que aconteceu. O Voldemort morreu porque a Lilian se sacrificou pelo Harry. E não foi só por causa do sacrifício da Lilian. Foi um conjunto de condições. Quando o Snape percebeu que a Lilian era o alvo não era a Lilian, né? Mas assim, a Lilian, enquanto mãe do Harry, era alvo da profecia, ele pediu pro Voldemort tipo, poupar ela. E, honestamente, foi muito lixo que ele fez, porque ele falou poupe a Lilian. Ele não falou nada do Harry, ele não falou nada do Tiago. O Tiago, como diz o outro, por mim podia matar mesmo. Mas o Harry era um bebê de 1 ano, então assim, né? Só que o Voldemort estava ali pra matar ele não ia poupar o Harry. Mas assim, né? Enfim.
ele pediu pra poupar a Lilian. E o Voldemort, literalmente, ele faz isso mesmo. Na hora que ele mata o Tiago, sem cerimônia nenhuma. E quando ele vai pra matar o Harry, a Lilian se coloca na frente e ele fala, ele dá a ela a opção. Ele fala, tipo, vai pro lado, garota estúpida. E ela fala, não. E aí ela fica na frente dele. Então, tipo assim, foi uma situação única onde ela foi literalmente dada a oportunidade de viver. E ela escolheu não viver, ela escolheu se colocar entre eles, sabendo que ela ia morrer. E sabendo que depois dela morrer, o Harry ia morrer também. Sabe? Porque ela escolheu naquele momento ali um mundo onde meu marido tá morto, um mundo onde meu filho tá morto, é um mundo que eu também não quero viver. Então eu acho que foi até quase que uma situação meio que como fala? Aqueles kamikazes, sabe? Sim, que tipo, solta o avião assim, explode. Foi meio que suicida. Foi meio que uma situação suicida em que ela se colocou. Ela aceitou a morte e falou, tá, é isso, eu não quero viver nesse mundo. E foi isso que foi esse conjunto de coisas que proporcionou o ricochete do feitiço e que proporcionou a proteção do amor da Lilian sobre o Harry. Quando a profecia fala, porque o Snape não ouviu a profecia inteira, mas tem uma parte da profecia que fala assim, ó, ele terá um poder que o Lorde das Trevas desconhece. E é essa parte que todo mundo fica pensando assim, nossa, qual que é o superpoder que o Harry tem e tal. Sabe qual é o superpoder que o Harry tem? O amor. O Snape. Não, o Snape. Porque foi o Snape que pediu pra Lilian ser poupada. E aí, por ele ter pedido pra Lilian ser poupada, pelo Voldemort pedir pra ela ir pro lado e ela não ter ido, foi isso que proporcionou a Lilian se sacrificar pelo Harry e o amor dela ficar sobre ele como se fosse tipo um escudo. Que é o amor. Sim, mas você para pensar que toda a situação foi construída por causa do... Óbvio que ele não teria nem ido matar a Lilian em primeiro lugar se o Snape não tivesse falado sobre a profecia. Ok, mas o poder... Mas ele foi. Mas na hora que ele fala assim que ele terá um poder que o Lorde das Trevas desconhece, é isso. É o amor do Snape pela Lilian, é o amor da Lilian pelo Harry, entendeu? Que salvou ele. Que salvou ele. E que destruiu o Voldemort no final das contas. Sim. Tem muito mais sobre o Snape do que as pessoas tendem a perceber. Eu sempre falo isso. Por isso que eu acho que ele é o meu personagem, tipo, preferido nesse sentido, sabe? Não que eu acho que ele é perfeito, não que eu acho que ele é maravilhoso, mas que eu acho que tem muita discussão em volta dele que muitas das vezes não acontece no meio dos fãs, sabe? Porque as pessoas simplesmente falam, ah, tá, ele era aquele professor otário. Ah, tá, tem muito mais do que um professor otário sobre ele, sabe? Além dele ser um professor otário, tinha muitas outras coisas sobre ele. Saindo do vestiário depois do jogo, Harry vê Snape se esgueirando para a Floresta Proibida e o segue. Sobrevoando uma clareira, ele ouve uma conversa entre Snape e Quirrell. Pelo tom da conversa, ele entende que a única coisa que impede Snape de roubar a Pedra Filosofal é Quirrell, e por isso ele o está ameaçando. Errou! errou feio, errou rude. Eu não entendi, na verdade, como o Harry chegou nessa conclusão de que... Não, minto. O Harry fala que depois, quando ele se encontra com os dois, com Rony e Hermione, que existem outras coisas, porque pelo que ele ouviu, deu a entender que existem outras coisas além do fofo protegendo a pedra. Deixa eu ver como é que tá em português o livro. Só que porque aqui tem o termo, ele fala assim, fala suas mágicas de Araque. Aqui em inglês fala assim, que essa parte que ele tá falando assim, primeiro ele pergunta, você já descobriu como passar por aquela fera do Hagrid? Aí ele fala, mamãe, Severo. E aí ele fala assim, eu não quero você como meu inimigo. Quirrell, disse o Snape, dando um passo em direção a ele. Aí ele gagueja de novo, eu não sei o que você... Aí ele fala assim, você sabe muito bem do que eu tô falando. E aí fala que uma coruja piou alto e que o Harry quase caiu da árvore e que ele se ajeitou assim pra ouvir. Aí ele ouviu só um pedaço que ele falando, tipo assim, ó, fala em inglês, né? Your little bit of hocus pocus, I'm waiting. É tipo assim, ó, um pedacinho da sua magia, fala em português, né? Da sua magia de Araque, eu estou esperando. E aí, tipo, o Harry ele pegou só esse pedaço, entendeu? Tá, mas como é que ele entende o que aconteceu aqui disso? Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte. Vamos voltar aqui a gente com a visão de leitores que sabem da história toda. Sim. Tem todo um trajeto lá no Sapão pra passar, não tem? Sim. O Troll, o Trasgo, o Trasgo que foi colocado lá no Alçapão, foi o Quirrell que colocou, certo? Sim. O Quirrell fez alguma coisa, porque ele era professor de defesa contra as artes das trevas, ele fez alguma coisa pra colocar o Troll lá, colocar o Trasgo lá no Alçapão pra ser uma das coisas protegendo a pedra. Quando o jumento do Quirrell, tudo que é burro, o jumento do Quirrell soltou um Trasgo nas masmorras, foi a hora que o Snape falou assim, ó, tá errado isso aqui.
tem angu nesse caroço. Uhum. Quer dizer, tem caroço nesse angu. Tem caroço nesse angu. Esse Quirrell não tá muito... Não sei, vou investigar. E aí foi onde ele começou. E aí sempre que o Harry ia... Porque aí o Harry já tava com aquele preconceito contra o Snape. Sempre que ele ia investigar, ele chegava no Snape pressionando o Quirrell por alguma coisa. Sim. Ou no Snape investigando alguma coisa. E aí ele sempre falava assim, então, o Snape. Nessa hora que ele fala da magia de Araque dele aqui, ele tá falando de, tipo assim, que ele pergunta, como você já descobriu como passar pelo cachorro? E depois... Ele tava medindo até onde que o Quirrell já tinha conseguido passar nos... Que são 7 desafios. Sim. Lá, né? Número 7 de novo. Vamos nos adiantando aqui, mas são 7 desafios lá. Ele já sabia passar, obviamente, pelo trasgo, que era o dele, né? O que tava impedindo ele era de passar sobre o fofo. Entendeu? Que é o primeiro. Como ele sabe dos outros? Não sei. Mas o que fez o Harry acreditar foi isso. Foi que ele viu ele ameaçando o Quirrell, só que ele tava achando que ele tava ameaçando ele no sentido de, tipo assim, você já descobriu como passar pelo fofo? No sentido de, tipo assim, eu não sei e eu estou te colocando o Quirrell pra descobrir e aí me contar. Só que, na verdade, era tipo assim, né? Eu sei que você já sabe passar por todos os outros. Você já descobriu como passar pelo fofo? E é nessa hora que ele tinha que ter falado com o Dumbledore, tipo assim, Dumbledore, faz alguma coisa, amarra o Hagrid em algum lugar, porque aquele bucudo vai falar alguma coisa. Entendeu? Era nessa hora que, tipo assim, tanto o Snape quanto o Dumbledore falharam aqui em proteger a pedra por causa disso. E eu acho que, inclusive, na verdade, foi nessa hora aqui que o Snape voltou pro Dumbledore e ele falou pro Dumbledore, tipo assim, a pedra não tá segura, faz alguma coisa. E o Dumbledore teve a ideia do espelho. Uhum. Que aí ele enfeitiçou o espelho pra só mostrar a pedra pra quem não quisesse usar ela pra benefício próprio. Sim, senhora. Eu acho, né? Essa é a minha opinião. Só que eu ainda não entendi como que o Harry pensou nisso. Por essa fala aí, ele pensou, tem outros obstáculos. Mano, mas tá muito claro que ele fala, ele explica pro Rony e pra Hermione, ó. Quer ver? Acabou a bateria aí, né? Ele fala assim, ele pergunta, esse é o Harry falando pro Rony e pra Hermione. Ele perguntou se ele sabia como passar pelo fofo. E ele disse algo sobre o Hocus Pocus, né, do Quirrell. Eu acho que tem outras coisas guardando a pedra sem ser só o fofo. Vários outros encantamentos, provavelmente. E Quirrell fez alguma coisa anti-magia negra, que o Snape precisa quebrar para poder passar. E aí a Hermione fala, então você quer dizer que a pedra só tá a salvo enquanto o Quirrell pudesse se... Viu? No finalzinho aqui. O Quirrell deve ter feito algum contrafeitiço de que Snape precisa para entrar. Você quer dizer que a pedra está segura enquanto o Quirrell resistir a Snape? Perguntou Hermione alarmada. Terça-feira ela terá desaparecido, disse Rony. E aí é o Rony, tipo, que eu coloquei aqui. O Rony tinha zero confiança no trabalho do Quirrell. Não julgo, né? Agora aqui a gente vai ter que... A gente passou tanto aqui do próprio capítulo aqui, a gente vai ter que pular lá pra Cálice de Fogo. Por quê? Quando o Voldemort volta. Porque aqui, se você parar pra pensar, o Voldemort tá atrás da cabeça do Quirrell. Sim. E o Harry não percebeu isso, porque ele, tipo, deu uma escorregada da vassoura na hora que a coruja piou. Mas, na verdade, o Snape tava ameaçando o Quirrell no sentido de que o Quirrell tava fazendo alguma coisa, tipo, de magia negra, e o Snape estava tentando proteger a pedra, né? E o Voldemort estava atrás da cabeça do Quirrell e o Voldemort escutou tudo. Então, de certa forma, aqui o Voldemort meio que descobriu que o Snape estava do lado do Dumbledore. Ah, mas eu achei que aqui o Snape estava fingindo ser amigo do Quirrell pra saber se ele já conseguiu passar. Não, ele tá ameaçando ele, como se ele estivesse adivinhando. Não, ele tá ameaçando ele. Ele fala que até aqui, ó, muito bem, Snape o cortou. Nós vamos ter outra conversinha logo, quando você tiver tempo para pensar as coisas e decidir aonde as suas lealdades estão. Ele tava ameaçando ele. Mas eu acho que é a lealdade do Quirrell com o Voldemort. Não com o Dumbledore. O Snape não sabia que era o Voldemort. De jeito nenhum. Ninguém sabia que era o Voldemort. Se o Snape soubesse que era o Voldemort, ele tinha contado pro Dumbledore, Dumbledore tinha feito alguma coisa. O Voldemort, dentro de Hogwarts, ele não sabia, mano. Ele tava fazendo o contrário. Ele tava ameaçando o Quirrell, achando que o Quirrell tinha feito alguma coisa, tipo, mal. Sem condições do Snape achar que o Voldemort estava dentro de Hogwarts e não fazer nada. Ainda mais porque o Snape tem a marca negra. Ele era, tipo, um comensal. Sim. Se o Voldemort voltasse, ele ia ser o primeiro a morrer, justamente por isso que eu tô te falando. Tipo, ele não sabia que o Voldemort estava atrás da cabeça do Quirrell. E ele praticamente se revelou aqui como um homem, tipo, de Dumbledore, do lado de Dumbledore. E quando o Voldemort voltou em Cálice de Fogo... Não, mas faz sentido, assim, mesmo
lógico, ele não sabendo. Mas se ele não sabia que era o Voldemort, então ele não tava contra o Voldemort. Porque ele pode dizer assim, quando o Voldemort voltar, não, mas eu não sabia que era tu. Então, só que aquele negócio, quando ele voltou lá no cemitério, lá 3 pessoas não apareceram. Na hora que ele chamou, ele, tipo, puxou a marca lá e chamou todo mundo. 3 pessoas não apareceram. O Snape sendo uma delas. Entendeu? E o Snape era um que podia ter aparecido, porque os outros 3? Quem que não apareceu? Foi a Bellatrix, mas porque o Rabassa e o Rodolfo. Em Hogwarts, ele não pode parar até. Eles estavam do lado de fora, porque eles estavam em Hogwarts uma eles história. estavam Não, eles estavam no labirinto lá, mas do lado de fora. E, na verdade, o que ele faz é tipo, é o que eu tô falando. Tipo, tinha gente que não pôde ir, porque tava em Azkaban, que era o Rabastan, o Rodolfo e a Bellatrix, se não me engano. E o Snape poderia ter ido, mas não foi. Não, e aí o Dumbledore manda... O Dumbledore, entre aspas, ia descobrir que ele ainda era o comensal, por isso que ele não foi. Foi isso que ele disse pro Voldemort. Ele chegou assim, ó, patrão. Então, mas é aquele negócio, é o que eu tô te falando, tipo assim... Eu não pude vir, porque senão o Dumbledore ia desconfiar de mim. Então, mas é justamente o que eu tô te falando. Nossa, virou uma discussão tão... Mas o que eu tô te falando é o seguinte, mana. Até perdi a linha, assim, tão empolgada que eu fiquei. Você imagina que você é o Voldemort. Ele aparece com essa desculpinha, sabe? Depois de passar 15 anos do lado da Ordem da Fênix. O Voldemort não ia acreditar. O que eu tô te falando eu tô querendo fazer meu ponto aqui. Meu ponto o Dumbledore jogou o Snape usou o Snape como uma pecinha mesmo do jogo de xadrez dele. Sim. Ele falou, Snape, vai lá. E aí o Snape foi sabendo que ele poderia muito bem morrer, porque na hora que ele fosse lá, se o Voldemort quisesse, ele podia matar o Snape, e ele tinha todo o direito, entre aspas, porque o Snape, durante 15 anos, tipo, tava do lado da Ordem da Fênix. Sim. Entendeu? Mas ele é o chefe da Oclumência, minha querida. Ele consegue enganar o Voldemort, que também é o líder da Lei de Alimentação. Eu ia falar isso agora. Mas o cara é muito bom. Ele conseguiu sim enganar, mas foi um golpe de sorte. O Dumbledore mandou o Snape lá sem saber se o Snape ia voltar. Isso em Cálice de Fogo, tá, gente? Se vocês estão perdidos aqui. Em Cálice de Fogo, o Dumbledore falou, Snape, você vai ter que voltar pra ele, você vai ter que fingir que você tá do lado deles. E ele falou, então tá, eu vou. E ele foi sabendo que ele poderia morrer, e o Dumbledore mandou ele sabendo que ele poderia morrer. Sim. Que as chances eram iguais. Uhum. E é isso que eu quero dizer, que o Dumbledore foi, tipo, muito manipulador nesse sentido, porque ele usou o Snape como uma pecinha de xadrez, sabe? Sim. Como só um peãozinho do jogo dele. Era alguém que era, tipo, super dispensável pro Dumbledore. Aproveitou da culpa do Snape. Exatamente! Você falou o que eu não precisaria ter falado. Justamente. Ele se aproveitou da culpa que tava consumindo o Snape há 15 anos dentro do coração dele. Tava consumindo aquela culpa de eu matei a Lilian, eu matei a Lilian, eu matei a Lilian. O Dumbledore pôs a mãozinha no ombro dele e falou assim, então... Você matou a Lilian? Você matou a Lilian. Você pode fazer uma coisinha pra mim, pra poder ajudar, tipo, tipo, aliviar essa culpa. E aí o Snape, tipo, desesperado, consumido pela culpa, ele falou, tá, o que eu preciso fazer? E aí ele passou 15 anos fazendo, 15 anos não, 17 anos fazendo, até desculpa, 16. Até o dia que o Dumbledore falou pra ele que, tipo assim, então tá, o Harry tem que morrer. E aí ele falou, tipo, quê? Sabe, tipo, quê? Você me fez fazer tudo que eu fiz durante 16 anos. Imagina o que o Voldemort não fez com ele quando ele voltou, sabe? Ele torturou ele, com certeza. E, tipo, passei por tudo que eu passei pra você falar pra mim que ele tem que morrer. E aí, a hora que ele falou assim, então você tá se pegando ao Harry, né? Aí ele pega e fala aquela famosa cena. Ele fala assim, o Harry? Não, nunca foi o Harry. Sempre foi a Lilian. Entendeu? O Dumbledore se aproveitou, tipo, muito, muito, muito. Porque eu sempre falo que as pessoas falam assim, porque o Snape... porque o Snape... Cara, imagina, tipo assim, o Harry e o Ron e a Hermione. Eles já fizeram cagada uns para com os outros o tempo todo. Sim. Tipo assim, porque eles são adolescentes e adolescente faz cagada. Uhum. Foi o que o Snape fez. O Snape, numa cagada, ele xingou a Lilian um dia. Merda, acontece. Imagina que imagina um dia o Rony xinga a Hermione sem querer, e por causa de uma coisa que o Rony fez, a Hermione morre. Com 20 anos de idade. Quase aconteceu, por causa do trágico. Justamente, mas imagina, tipo assim, que ele era um pouquinho mais velho. Imagina que com 20 anos ele faz uma cagada, e por causa dessa cagada, a Hermione morre. Sabe? Tipo, ele vai passar o resto da vida dele consumido pela culpa de ter, tipo, matado a melhor amiga dele, sabe? Uhum. De ter afastado a melhor amiga dele e de depois, consequentemente, ter matado ela. Então o Dumbledore foi muito manipulador, ele se aproveitou da culpa do Snape demais. E é muito bom a gente, nessa releitura, que a gente reparando tudo que o Snape vai fazendo, como que é tipo reflexo dessa culpa que tava consumindo ele ali. Sim. Essa aqui sendo uma das coisas, ele ameaçando o Quirrell com o Voldemort atrás da cabeça dele sem saber. Realmente ele não sabia. Mas quando o Voldemort voltou, desculpa, eu não sabia que era tu, parça. Poxa, cara. Chefia. Se soubesse, tu já tinha voltado. Olha, que tempo. Já tinha feito tudo por você, meu lord. É isso.
pra um capítulo que a gente achou que ia dar 20 minutos. Olha só! Até que a discussão rolou boa, né? Falamos de dia de Páscoa, falamos de Paris, de Egito. Falamos até um pouquinho de Harry Potter, né? Encerramos assim, então, a discussão do capítulo Nicolau Flamel de Harry Potter e a Pedra Filosofal. E voltamos semana que vem com a discussão do capítulo 14, Norberto, o Dragão Norueguês. Beijo! Tchau!